O que muitas pessoas chamam de despertar espiritual na prática é um processo de reorganização interna que começa com uma ruptura. Algo descola, algo quebra, e o corpo sente antes da mente entender. É comum que esse processo traga uma série de sintomas físicos e emocionais que não se encaixam nos diagnósticos convencionais. O sistema nervoso autônomo, que regula funções involuntárias como a respiração, a digestão e o sono, entra em estado de hiperativação ou colapso. Isso gera insônia, taquicardia, exaustão constante, crises de ansiedade e até episódios de apatia profunda. O cérebro está tentando se proteger, mas o que parece colapso é muitas vezes o início de uma reorganização. Do ponto de vista da neurociência, a identidade que você chama de eu é sustentada por circuitos neurais altamente reforçados. A repetição de pensamentos, crenças e padrões comportamentais ao longo de anos, principalmente desde a infância, fortalece conexões sinápticas específicas. É como se a sua personalidade estivesse literalmente esculpida no seu cérebro. Essa construção é adaptativa. Ela serve para te proteger, garantir pertencimento, prever respostas sociais, mas isso não significa que seja verdadeira. Significa apenas que funcionou. O problema é que chega um ponto em que aquilo que funcionava começa a gerar sofrimento. A mente racional tenta manter a coerência do personagem, mas o corpo, esse organismo muito mais inteligente do que imaginamos, começa a sinalizar. Ele faz isso por meio de sintomas, desconfortos, irritações, irritabilidades, febres emocionais, porque ele não quer mais sustentar uma identidade que não representa mais a sua integridade. Segundo estudos sobre neuroplasticidade, quando um padrão neural deixa de ser reforçado, ele começa a se dissolver. Isso significa que, ao romper com crenças antigas e estruturas emocionais repetitivas, o cérebro entra em um estado de desorganização temporária. Esse estado é conhecido como fase de transição, e é exatamente nesse ponto que muitas pessoas acreditam que estão perdidas, mas não é perda, é suspensão. É um vazio entre a velha narrativa e a nova compreensão. Na psicologia analítica, Carl Jung chamava esse processo de individualização. Ele afirmava que, para nos tornarmos quem somos de fato, precisamos confrontar a sombra, tudo aquilo que foi reprimido, negado, esquecido, e integrar seus conteúdos. O despertar nesse contexto não é uma experiência transcendental individualizada. É um confronto racional com tudo que foi deixado de lado para que o ego pudesse se sentir seguro. Esse confronto ativa mecanismos de defesa profundos. O ego resiste, a persona entra em crise e a estrutura começa a ruir-se inteira. Você começa a perceber que não gosta mais das mesmas pessoas, das mesmas conversas, dos mesmos lugares. Sua percepção muda. A comida tem outro sabor, os sons parecem mais altos, a luz machuca. As relações que antes eram normais agora parecem artificiais. Isso tudo é real. O sistema de ativação reticular responsável por filtrar os estímulos que a sua mente considera relevantes muda. O que antes passava despercebido agora se torna insuportável. Você não está ficando mais frágil, está ficando mais lúcido. O sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para lidar com ameaças, passa a ser ativado constantemente durante esse período. O cortisol aumenta, o sono se desregula, o intestino reage. Por isso, muitas pessoas confundem despertar com doença. E, infelizmente, muitos profissionais da saúde mental, pouco familiarizados com essa dinâmica, diagnosticam esse processo como transtorno de ansiedade generalizada, depressão atípica ou síndrome do pânico. Não que esses quadros não possam coexistir, mas é preciso cuidado para não patologizar aquilo que é, na verdade, uma profunda desprogramação identitária. A psicanálise também oferece uma lente poderosa para entender esse colapso. Freud já apontava que o corpo é o palco da inconsciência. Toda emoção reprimida se manifesta em algum ponto, seja por meio de sintomas físicos como dores, alergias e bloqueios, ou de comportamentos compulsivos. O corpo guarda o que a psique não consegue processar. Quando esse conteúdo começa a vir à tona, o corpo sente, e muitas vezes desaba. É por isso que você pode estar chorando sem saber porquê, sentindo medo sem motivo, querendo se isolar mesmo tendo tudo em ordem. Porque aquilo que estava congelado em você começa a derreter.
A couraça está se quebrando. Wilhelm Reich, discípulo de Freud, falava exatamente disso, de como as tensões musculares crônicas guardam traumas emocionais. Quando o processo de liberação começa, o corpo pode tremer, estremecer, liberar calor e abrir espaço para o fluxo energético que antes estava bloqueado. Esse estado intermediário entre o colapso e a reconstrução é o que leva muita gente a pensar que está enlouquecendo. Mas não é loucura, é limpeza, é o sistema inteiro tentando se reorganizar em um novo patamar de coerência interna. É nesse momento que muitos experimentam o chamado vazio existencial. O que antes parecia sólido, carreira, relacionamentos, metas, agora parece sem sentido. O perigo aqui é cair na armadilha da navegação, tentar desesperadamente voltar a ser quem era, retomar o antigo ritmo, reconectar-se a vínculos que não ressoam mais. Esse movimento é regressivo, ele só adia o inevitável, a quebra da identidade construída para agradar o mundo. A grande dificuldade é que, até esse ponto, a maior parte das pessoas nunca teve o contato real com sua própria essência. Tudo que você chamou de você foi uma resposta ao ambiente, à expectativa de outros, à cultura que mudou o seu comportamento. Mas agora, sem essas referências, você sente que não sabe mais quem é. E isso é real, e é necessário. A neurociência afirma que o cérebro humano odeia a incerteza. O sistema límbico interpreta a ambiguidade como ameaça, por isso você sente desconforto. Mas é justamente na travessia desse território desconhecido que novas sinapses se formam. O cérebro precisa desse espaço de suspensão para criar novos significados, mas ele só vai conseguir fazer isso se você não fugir do processo. Enquanto isso, o corpo continua fazendo o seu trabalho. Ele vai eliminar o que não serve, por meio de febres inexplicáveis, sonhos intensos, crises de choro, libertações espontâneas de energia, picos de irritação ou sensação de alívio repentina. Tudo isso é o corpo metabolizando informações que estavam reprimidas há anos. Ele está limpando para que você possa voltar a sentir. É também nesse ponto que surge um fenômeno muito curioso, a intensificação da intuição. O que era antes suposição agora se transforma em certezas silenciosas. Você sabe quem está mentindo, sabe o que precisa fazer, sabe o que não faz mais sentido, mesmo que não consiga explicar. Isso acontece porque, com a desativação dos filtros do ego, a consciência expandida tem mais acesso a informações que antes estavam no inconsciente. O corpo sente antes da mente formular. E isso, mais uma vez, não é um misticismo, é estrutura cognitiva operando em alta sensibilidade. Mas atenção, essa sensibilidade precisa ser regulada. O perigo de um despertar mal integrado é o colapso funcional, quando a pessoa rejeita completamente a realidade externa, entra em isolamento, espiritualiza os próprios traumas e perde a capacidade de lidar com as exigências do cotidiano. Isso não é libertação, é fuga. A interação acontece quando você consegue sustentar a expansão sem negar a vida. Iluminação sem estrutura é delírio, expansão sem corpo é dissociação. O verdadeiro despertar espiritual envolve corpo, mente, história, ancestralidade, desejo e presença. Isso exige tempo, exige atravessar o desconforto sem buscar alívio imediato. Exige abandonar o papel de vítima e assumir a responsabilidade de construir a si mesmo com verdade, sem atalhos, sem romantismo. É nesse ponto que a dor vira potência, porque quando você para de fugir, começa a ver, e ao ver, começa a escolher, a quebrar ciclos, a dizer não, a respeitar os próprios limites, a reformular o que significa ser você, sem precisar agradar, pertencer ou fugir. O corpo continua sendo o seu maior aliado. Ele te avisa quando você está se traindo, ele te recompensa quando você se escuta, ele adoece quando você se cala e floresce quando você finalmente se permite viver do jeito que sente. O despertar não é uma conquista, não é um troféu espiritual, não é uma performance, é a queda brutal de tudo que te afasta de si. E se o seu corpo está reagindo, talvez não seja um problema, talvez seja só o seu eu verdadeiro tentando emergir pela primeira vez.